E aí, turma? E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Então, se não tiverem, comece. A gente hoje inicia mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, falando sobre vários aspectos de conteúdo, porque a gente vai estar tocando aí em várias informações para a gente refletir, como também pensar e ver a importância. Primeiro a gente vai falar e ver a relação das cidades. As cidades para ter seu desenvolvimento, tem um envolvimento aí dos materiais de construção. E os materiais de construção, para serem produzidos, eles passam por processo industrial. Então, a gente tem aí 3 tipos de indústrias para a gente estar pensando e verificando quão importante elas são para a gente devido a essa questão aí da construção civil. Primeiro, a gente vai ver a indústria do cimento. O cimento, para ser produzido, ele não é um produto retirado da natureza, mas ele vem de substâncias que estão na natureza, que reagem e formam ele. Então, o cimento, ele é o resultado da indústria química, porque ele é um produto, ou seja, é resultado de uma reação. Então, a gente vai ter aí 2 elementos praticamente naturais, que é a argila e o concreto, que reagem por meio do aquecimento e vão formar como produto o cimento. Então, o cimento ele é muito utilizado para parte de construção, principalmente para aderir um tijolo a outro. E se a gente for perceber, o cimento, quando misturado com a água, ele forma tipo uma massa que depois de algum tempo endurece. E mesmo em contato com a água, o cimento, ele não se decompõe, ele não se fragmenta. Então, ele realmente fica ali dando sustento. E isso é muito importante se a gente for analisar, não é? Então, o cimento, mesmo em contato com a água, ele não se desmancha. E, diferente de outros materiais, mesmo depois de sólido, em contato com a água se desmancha. Por isso que o cimento é utilizado nas construções, por essa propriedade que em contato com a água ele não se altera, ele permanece no estado que está. Outra indústria muito importante nas construções é a indústria de ladrilhos. Os ladrilhos vieram para substituir as pedras, principalmente as pedras de mármore, que eram usadas para revestir paredes e muitas vezes o chão. Então, os ladrilhos vieram em substituição a essas pedras. E como o ladrilho hidráulico é produzido? Os ladrilhos colocados num molde de bronze, com pigmentos, uma pigmentação líquida, junto com pó de mármore e cimento branco. Então, eles fazem essa junção desses materiais, colocam nesse molde. Depois, é removido o molde, colocado na prensa, o que foi produzido, uma prensa hidráulica, e deixa ele por um tempo ali. E depois é removido. Por isso que é chamado de ladrilho hidráulico, por conta da utilização aí dessa prensa hidráulica. Os ladrilhos, eles começaram a ser produzidos aqui no Brasil em meados do século XIX. Assim como a gente tem a indústria das tintas. A indústria das tintas, as tintas já começaram já há muito tempo, elas já eram utilizadas pelos nossos antepassados, né, na pré-história, na pintura de desenhos, que era a partir de elementos naturais, né, produtos, tinturas naturais. Então, já eram utilizados para pintar cavernas, fazer desenhos. E hoje há uma grande produção hoje de tintas, mas tintas com base em materiais sintéticos, principalmente aqui no Brasil. Então a gente percebe aí quão é importante a questões das indústrias para a produção de materiais
E a gente pergunta, poderia fazer o questionamento, como é que foi descoberto que o cimento teria essa aderência que faria com que os tijolos aderissem, mesmo em contato com a água não se desmanchasse? Então, a partir das curiosidades, dos conhecimentos, estudos dos cientistas, isso é um fator que está relacionado a essa importância. Assim como pegar alguns materiais e formar um ladrilho, como também é produzir as tintas sintéticas. Então, a gente vai vendo aí que tem uma relação, que tem um sentido entre a questão do conhecimento científico e o desenvolvimento de algumas técnicas e de tecnologias. A técnica está mais ligada a questões de como os procedimentos, como a gente realiza determinada tarefa. E a tecnologia é o resultado de várias técnicas que vão ajudar a facilitar no desenvolvimento de algumas atividades que a gente tem. Por exemplo, ao invés de fazer um bolo usando a mão, batendo, levando horas, eu posso utilizar apenas uma batedeira, que eu vou colocar lá os ingredientes e ela vai estar batendo por mim. Ou seja, não vai estar gerando um esforço físico meu, apenas do equipamento, que não está, no caso, tendo um esforço físico, né? Claro, ele vai estar utilizando a energia e transformando em movimento ali, modificando e transformando a minha mistura para formar meu bolo. Então, tem várias coisas no nosso dia a dia que estão relacionados a questões de tecnologias. E a inovação está intimamente ligada a tudo isso. A inovação, gente, ela faz com que alguns equipamentos que antigamente eram de uma forma, hoje ele se apresenta de outra. Por exemplo, o celular. O celular de antigamente, se a gente for comparar com os de hoje, tinha uma proporção de tamanho maior, era mais pesado e possivelmente era utilizado apenas para fazer ligação ou mandar uma mensagem. Isso ainda quando já se teve alguns avanços nele. Hoje, com o aparelho de telefone que a gente tem, a gente consegue fazer uma ligação, a gente consegue mandar um e-mail, retirar fotos, fazer cálculos usando a calculadora, coloca ele para despertar, usamos ele como despertador. A gente faz o cronômetro de alguns minutos, horas, quando a gente está fazendo alguma atividade. Então, a gente consegue fazer muitas coisas com o nosso aparelho de telefone, coisas que a gente não fazia antigamente. E isso é uma inovação, é fruto de inovação, ou seja, um aparelho menor e com muitas funções. E a inovação também é importante porque acaba produzindo mais tecnologias. E se a gente for averiguar, se a gente for realmente buscar informações, a gente vai ver que novas tecnologias advêm da junção entre o capitalismo e o consumismo. O capitalismo está muito relacionado a isso, porque muitas pessoas, muitas empresas ganham com o consumismo nosso. Quanto mais as pessoas consomem, mais as tecnologias vão se avançando para fazer com que as pessoas consumam mais, principalmente por meio dos comerciais, que a gente vê na TV, até usando o próprio computador, celular, a gente fica rodeado de informações que influenciam para que a gente compre, para que a gente busque mudar o que a gente tem por algo mais novo, que gera alguns prejuízos que a gente vai ver depois, né? A gente vai estar vendo na nossa aula que essas questões traz questões ambientais, interferem no meio ambiente, porque a gente está produzindo mais materiais e extraindo mais da natureza. E isso é um ponto que a gente tem que refletir muito. Então, é importante essa inovação, principalmente em que sentido? É importante a inovação das tecnologias no campo da saúde, por exemplo. Por quê? Porque no campo da saúde está sendo descoberto equipamentos que vai facilitar o tratamento de uma determinada doença, como também a descoberta dela. Então, ela é importante por isso. Então, se a gente for analisar, o tempo todo, a ciência está contribuindo para o meio científico, como o meio científico está contribuindo para a ciência, para as tecnologias. Então, por exemplo, como eu posso dizer para vocês, um exemplo que eu poderia dizer é o seguinte, é que quanto mais o conhecimento científico contribui para a produção de tecnologias, a partir daquela tecnologia que foi produzida, ela vai gerar mais conhecimento científico
que por trás também vai produzir ainda mais tecnologias. Então, cada vez mais que se tem conhecimento, mais tem tecnologias a serem produzidas e descobertas, que vai facilitando o nosso dia a dia e a nossa convivência na nossa terra, no nosso ambiente. E com relação a tudo isso, a gente vai ver que nem sempre a inovação é boa, porque ela produz muito lixo. Gente, a problemática por trás todinha aí está na questão do lixo. Do lixo porque acaba aquela reflexão onde vai parar e onde a gente vai colocar tanto lixo que a gente acaba produzindo. Se a gente vai no supermercado, quantas sacolas a gente traz em embalagens como shampoo, sabonete, feijão, arroz, fubá. Então, são tudo um meio de proteção para esses alimentos e produtos que a gente vai utilizar, mas que por trás traz vários resquícios de lixo, não é? Então, pensando bem, a inovação ela é importante, porque sem inovação a gente não tinha esses produtos de limpeza, não teríamos shampoo, não teríamos sabonete, não teríamos a diversidade de materiais que a gente tem. E principalmente se não tivesse o conhecimento científico por trás para a produção desses materiais. Mas por fim, a gente tem o prejuízo por conta do lixo, que traz tantos problemas ambientais. E o lixo ele pode ser classificado de duas maneiras. Então, o lixo ele tem uma classificação que a gente considera rejeito e resíduo. Muito tempo, o lixo era considerado aquela parte que a gente utilizava e descartava fora. Hoje a gente tem essa classificação. O resíduo é aquele que tem o valor econômico, que a gente pode reutilizar de alguma maneira, como as garrafas PET de plástico ou garrafas de vidro, assim como as latas de alumínio. E os rejeitos é quando já foi esgotado, aquele recurso não dá para ser utilizado novamente, como absorventes íntimos, também temos o papel higiênico, e até muito pouco tempo atrás, as fraldas descartáveis. Mas hoje elas já estão sendo pegadas e reutilizadas. Passa por um processo, claro, para poder serem recicladas e reutilizadas novamente. Então, por trás de tudo isso, existe a importância de refletir como, se a gente vai produzir determinada coisa, como a gente vai fazer com ela depois, porque não adianta só estar produzindo materiais, retirando da natureza, produzindo, para estar descartando, e esse material está prejudicando a natureza depois. Então, não é assim que a gente deve pensar, mas refletir em formas de como a gente cuidar do nosso planeta aqui e agora, para a nossa geração, para as gerações que estão por vir. Não é pensar simplesmente como ir para Marte, habitar Marte, se tem água em Marte, né? E levar o lixo para outro planeta. Se a gente tem que cuidar do nosso agora, a gente tem que cuidar dos recursos naturais que a gente tem. E não pensar na possível hipótese. Se a gente fosse para Marte, possivelmente a gente faria a mesma coisa como a gente faz com o nosso planeta agora. Então, a gente tem que cuidar dele e não esgotar as suas fontes de recursos naturais que são tão importantes para a nossa vida e a das futuras gerações que ainda estão por vir. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E caso de dúvidas, me procurem. Assista o vídeo até o final para fazer a atividade que está tanto no sistema como também aqui está no livro, tá bom? Um abraço para vocês e se cuidem.